Irmãos, chegamos na parte 4 e a parte final aqui do dom ministerial de profeta, do dom de profecia, do ato de profetizar como dom, como dádiva vindo de Deus ao homem. E como estamos vendo, né, nessas partes que se passaram, pelas funções, pelas características, pelo propósito que Deus deu esse dom, a gente deduz, logicamente, como a gente viu na última aula, que ele cessou, né? Ele já cumpriu o seu objetivo. Quando falamos sobre cessar, nós estamos falando sobre cumprimento de objetivo. É necessário sempre lembrar isso. Nós não estamos falando sobre acabar por acabar. Não. Ele cumpriu um objetivo pelo qual ele foi dado. E por isso ele cessou. E nessa parte 4, por fim, eu sempre ponho, depois da dedução lógica, um apêndice apologético. Porque a dedução lógica vai fazer você entender o dom de profecia bíblico. Mas o apêndice apologético vai fazer você defender o dom de profecia bíblico, em contraposição de se opor ao dom falso contemporâneo de profecia, dos falsos profetas de nossos dias. Porque não adianta você saber a verdade e não se contrapor à mentira. Porque senão você só se torna realmente um entendedor deficitário. Você entende, mas não ao ponto disso ser algo que você quer que beneficie o outro. Você quer que a verdade te beneficie. Isso é muito comum. Mas não ao outro. Então você sabe para si, mas não ao ponto de defender essa verdade. É como se você quisesse ser casado, você quisesse ser uma esposa, mas você não quer defender a sua esposa. Você não quer ter as responsabilidades com a sua esposa. Você precisa ser responsável pela verdade que você entende, defendendo-a. E aqui está o apêndice apologético. Então, em cada ponto desse apêndice, eu faço uma apologética a partir de tudo que nós vimos. Isso é muito importante. E ficou da seguinte forma: todos os que se auto-intitulam profetas hoje são falsos, pois Deus não os chamou diretamente ao ministério. Tampouco fazem parte do ministério dedicado a Israel ou à Igreja Apostólica. Ou seja, eles são falsos, primeiramente porque Deus não os chamou. Segundo, eles são falsos porque os ministérios dos profetas de hoje, eles não exercem nenhum ministério em relação a Israel, nem exercem o ministério em relação à Igreja Apostólica. Então, em si já é infundado. Falar de profetas hoje é anacrônico em relação ao que os verdadeiros profetas foram. Segundo apêndice, todos os que se auto-intitulam profetas hoje são falsos por afirmarem possuir de Deus as antigas formas de comunicação, como visões, sonhos, anjos, teofanias e vozes audíveis exteriores, as quais cessaram por causa da revelação final dos 66 livros sagrados. Os que insistem em dizer que possuem essas comunicações ou são loucos ou estão endemoniados. Ok? Lembrando que a gente está considerando aqui, nessa última parte, eu considero pessoas que não acreditam que estão mentindo. Que seria a terceira opção, né? Elas realmente acham que tem visões, sonhos, anjos, teofanias, vozes falando com elas, mesmo já tendo cessado a revelação dos 66 livros. Eu concluo, então, que ou elas são loucas, são pessoas com esquizofrenia, e realmente o pentecostalismo, o continuismo em geral, desenvolve nitidamente, é claro que eu não falo isso de forma científica, que eu teria que fazer um empirismo, né? Mas, por minha experiência, eu percebo que as pessoas ficam loucas mesmo. Ficam esquizofrênicas com o continuismo. E dessa loucura eu já participei um pouco também. E eu já vi um homem ficar louco por conta de vozes interiores, vozes audíveis. Aqui eu botei exteriores por conta da profecia verdadeira. Mas por conta de vozes interiores, ele ficou louco. Eu vi isso com os meus olhos.
ou estão endemoniados. Isso acontece muito, principalmente meio pentecostal. Pessoas estão com demônio, profetizando coisas, muitas vezes assertivas, e as pessoas estão pensando que é Deus, mas não é. Então, os que insistem em dizer que possuem essas comunicações ou são loucos ou estão endemoniados. Terceiro apêndice. Todos os atos proféticos realizados hoje são mentirosos, pois não participam das narrativas nas quais esses antigos atos foram legítimos. Por exemplo, cativeiro babilônico. Os profetas faziam uma encenação a respeito disso, sendo atualmente apenas uma forma de manipulação espiritual de massas. Isso aqui acontece muito, né? A gente vê esses movimentos brasileiros que importam atos proféticos americanos que são terríveis. Bota a bandeira do Brasil nas costas, passa unção, quebra não sei o quê, principado que está sobre não sei o quê, e joga pedra em lago, e unge cidade. Eu já vi isso. Eu até já participei disso na Metodista. Um ato profético de ungir os 4 cantos da cidade de Armação dos Búzios. Aí foi umas 10 pessoas com óleo ungido, ungindo a cidade, dizendo que Búzios seria de Cristo, Búzios seria de Jesus. Eu acho que as pessoas queriam tipo uma teonomia, né? Na Armação dos Búzios. Não sei o que elas queriam. Uma teocracia. Não faz o menor sentido, né? Isso tudo apenas para manipular espiritualmente as massas, né? Na verdade, todo tipo de líder religioso que fala que consegue fazer alguma coisa, tem algum poder, tem alguma comunicação especial com Deus, ele só está realmente tentando manobrar a massa mesmo, sabe? Ele está querendo manipular as pessoas para no final a gente sabe pedir dinheiro delas. Ou, na verdade, tem pessoas, isso é importante entender, tem pessoas que não querem só dinheiro, né? Tem pessoas que elas querem poder. Por isso que a gente vê alguns bilionários, às vezes, indo para a presidência de países. O cara já tem dinheiro, por que ele está indo, né? É porque ele quer poder, né? Não. Quando o diabo ofereceu para o Senhor os reinos, ele não estava oferecendo só dinheiro, ele estava oferecendo autoridade, né? O que o diabo ofereceu para Eva foi: sereis como Deus, né? Então, o homem ele não busca muitas vezes só dinheiro. Às vezes o cara não quer manipular as massas só para ter o dinheiro delas. Ele quer manipular as massas por manipular as massas. Quarto ponto. Todos os auto-intitulados profetas são falsos, pois vivem uma vida de aceitação, honra e riqueza, muito diferente dos verdadeiros profetas bíblicos, que tinham como característica uma vida de dificuldades e rejeição. Os falsos profetas de hoje, são aceitos e amados por todos, consultados, elogiados e prestigiados pela igreja corrompida e pelo mundo. Sabe, quando a gente olha esses profetas aí, ninguém os odeia. Sabe, mataram o Senhor Jesus, mataram os verdadeiros profetas, mataram os apóstolos, mas ninguém nem ameaça os caras. Nada. Eles não têm nenhuma oposição de feição. Na verdade, eles são muito amados. No máximo, ali criticam alguma coisa por conta da escancarada teologia da prosperidade. Mas tirando isso, eles são honrados. E pelo mundo também. Isso demonstra que são falsos. Isso por si só já mostra que eles são falsos. Como asseverou o Senhor Jesus em um dos seus ais. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ter pessoas falando mal de você, não por conta de pecado, como disse Pedro, né?
Se fores perseguidos por fazeres o mal, não é isso. Mas se pelo nome do Senhor sois perseguidos, bem-aventurados sois. Então, se os homens falam mal de mim pelo meu mau caráter, aí é uma coisa. Mas se, sem mau caratismo, eu falo a verdade, e os homens não falam bem de mim, isso é um ponto positivo. Mas ai de mim, quando todos os homens de mim disserem bem. Todo mundo me elogia. Eu virei o HDL, né? Todo mundo do Iapoque ao Chuí evangélico brasileiro gosta. Assim faziam seus pais aos falsos profetas. Falso profeta, então, tem característica de ser elogiado. Ser uma pessoa bendita entre o povo. Os homens não os insultam, não os agridem, nem os querem matar. Por isso também são falsos. Pois um homem que traga a palavra de Deus a um mundo que odeia a Deus e crucificou o seu filho, certamente sofreria oposição. Isso é um fato. Foi dado a vós não somente o crer em Cristo, mas o padecer por Cristo. E isso daqui não é gente arrumando confusão, não. Só de você falar a verdade de uma forma simples, as pessoas automaticamente já vão te odiar. Isso é automático. Você pode estar certo, mas estar certo num mundo que matou o Senhor Jesus não significa que você vai ser aprovado. Todos os profetas que hoje reivindicam terem poderes sobrenaturais mentem, pois Deus não lhes deu tal autorização. Não há nada após o primeiro século que exija confirmação extraordinária, pois os judeus pedem sinais, mas esses já foram rejeitados e o cânon já se encerrou definitivamente. Sendo assim, os falsos profetas são charlatões e manipuladores. Todos aqueles que dizem serem profetas e terem poderes, terem sinais, são mentirosos. Pelo fato de que não há nada que esses sinais precisam confirmar hoje que já não tenha sido confirmado. E esse contexto aqui é importante vocês entenderem, porque os judeus pedem sinais. O contexto judaico é um contexto de sinais. Se você perceber, os sinais acontecem entre os gentios, sim, mas enquanto o contexto é judaico, os sinais existem. Quando o templo é destruído, quando os judeus são rejeitados definitivamente e o evangelho passa aos gentios, vocês podem perceber que os sinais cessam. Por quê? Porque os judeus pedem sinais. Os sinais têm a ver com os judeus. O templo foi destruído no ano 70, um pouco antes do fim da Era Apostólica. Isso é um dado histórico muito interessante. Então não há como ter poderes sobrenaturais nos profetas de hoje se não há nada a ser confirmado. Pois tudo já foi confirmado. Outro apêndice. Todas as mulheres que hoje afirmam ser canais de comunicação divina, como se Deus falasse por meio delas, mentem. Pelos mesmos motivos aplicáveis aos homens. Tem muita mulher que se acha profetisa, né? Por isso que eu botei isso aqui. Toda a possibilidade, prestem atenção, de mulheres usarem esse dom de profecia e até mesmo a permissão que tinham de falar em cultos pela profecia, porque a mulher não podia falar em culto, só se estivesse profetizando, encerrou-se no primeiro século. Da mesma forma, cessou o uso do véu. E aí eu botei um adendo aqui muito importante. O véu estava ligado a línguas e à profecia. Pois este exigia em um contexto de profecias e línguas na igreja local. Existia. Com o fim das profecias e das línguas, cessou-se também o uso do véu. E cessou-se também a única possibilidade que a mulher tinha de falar no culto, que era o dom de profecia usando-se o véu. A situação se agrava no caso de figuras como a herege Ellen White, adventista, que além de se intitular profetisa,
afirma ser capaz de escrever livros de forma inspirada e inerrante, colocando seus escritos em pé de igualdade com as Escrituras, ainda que entre os 66 livros bíblicos não haja nenhum escrito por mulher. Então, eu acho que a situação piora, eu citei a Ellen White, quando, além da pessoa se auto-intitular profeta, ela ainda escreve de forma inspirada e inerrante, entre aspas, né? Falando que a profecia dela não é só vocal, é canônica também, como fez Ellen White. Mas só que eu botei um adendo, dentre muitos outros, interessante que nenhum escritor bíblico é mulher, todos são homens. Ou seja, Deus nunca, o Deus verdadeiro, nunca pediu uma mulher para escrever nada. Aí vem Ellen White, por exemplo, começa a escrever coisas. Mas isso não é algo sobre só Ellen White, porque cada Assembleia de Deus tem a sua própria Ellen White, né? E elas são profetisas vocais, mas tem pessoas mulheres que fazem ato profético, escrevem coisas em papéis e dão para as pessoas como profecias e coisas assim. Mais um apêndice. Os falsos profetas de hoje sempre se afastam cada vez mais do ensino das Escrituras, isso é muito importante, apoiando-se na suposição de que Deus fala por meio deles, contradizendo abertamente o que está registrado na palavra e na lei de Deus, tornando-se duplamente mentirosos e filhos do diabo. Pois nas Escrituras Deus diz uma coisa, mas, em tese, em suas bocas, diz outra. Tais indivíduos nunca pregam verdadeiramente contra o pecado e frequentemente vivem em pecado. Isso é importante nós entendermos, porque um verdadeiro profeta, ele sempre é em consonância com o que estava escrito. Tanto que na lei diz que se ele fosse contra o que estava escrito na lei, ele deveria ser apedrejado. Agora, os caras falam assim, igual eu ouvi esses dias. Ele falou assim, pregador, você está fugindo do texto. Eu estou fugindo do texto sim, porque Deus fala na minha boca. Sabe? Então, isso é muito mais comum do que se parece. Sempre quando alguém se levanta dizendo assim diz o Senhor, automaticamente ele está se afastando da Escritura. O que torna eles duplamente errados, né? Tanto por serem falsos profetas, como por estarem indo contra as Escrituras. Mais um apêndice. Nenhum dos auto-intitulados profetas de hoje é verdadeiramente capaz de proferir uma palavra com autoridade equivalente à das Escrituras, o que os torna completamente diferentes dos profetas bíblicos. Os profetas bíblicos, quando eles profetizavam, o que eles estavam falando era equivalente à autoridade ao que estava escrito. Deus estava falando, só que em mídias, formas diferentes. Como Paulo diz, em parte conhecemos, conhecimento inspirado, em parte profetizamos, continuamos produzindo inspiração. Nenhum deles tem a capacidade real, os falsos de hoje, de escrever qualquer livro além de 66 já existentes. Tampouco podem acrescentar doutrina a uma fundamentação já feita, a doutrina dos apóstolos, dos profetas. Nenhum deles pode trazer revelações ocultas sobre a primeira vinda de Cristo, que era a função dos profetas do Antigo Testamento, nem inéditas sobre a segunda, que era a função dos profetas do Novo Testamento. Assim, após a conclusão da doutrina bíblica, e sem os apóstolos para supervisioná-los, porque os apóstolos supervisionavam os profetas, como Paulo diz, se há entre vós profetas, saibam que os mandamentos que eu vos digo são mandamentos do Senhor. A continuidade dos profetas tornou-se inteiramente sem propósito, pois seu ofício já foi completamente cumprido. Mais um apêndice. Admitir a existência de profetas hoje é admitir a continuidade de revelação. Aí vão começar, mas não é isso. Mas... Meu amigo, revelação é Deus falando. Se Deus está falando, Deus está falando. Acabou. Mas não tem teologicamente para onde você ir. Existem dois barquinhos. O barquinho da tua opinião e o barquinho teológico. Teologicamente, o barquinho não vai para lugar nenhum. Se é revelação, é porque Deus está falando. Agora, o barquinho da tua opinião, você pega e você vai para onde você quiser.
Ah, mas eu acho que profecia hoje não é revelação. Não. Revelação, por definição, é Deus falando. Ah, mas não traz doutrina inédita. Não interessa se Deus está trazendo doutrina inédita ou se ele está medindo com um pedaço de cana o tamanho da Nova Jerusalém. Entendeu? A geografia de Efraim, a genealogia de Noé, não interessa. Se é nova doutrina ou se é uma genealogia, a pergunta é Deus falando? Se é Deus falando, porque as genealogias que tem na Escritura são inspiradas e inerrantes? Sim. Por quê? Porque é Deus falando. Acabou. Admitir a existência de profetas hoje é admitir a continuidade da revelação, um cânon aberto. Por quê? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se ainda profetizamos, significa que em parte conhecemos. Se em parte conhecemos, é porque o cânon não foi completo. E ele está aberto, porque em parte conhecemos e não completamente. Então não tem um cânon. E a ideia é de que o fundamento da fé ainda não foi definitivamente estabelecido. Isso é muito importante. Se os profetas e os apóstolos fundamentam a doutrina da igreja, se eu falo que profetas continuam, ainda que eu admita que apóstolos não continuam, eu estou admitindo que o fundamento ainda não foi fundamentado. Sendo assim, todo homem ou mulher que se auto-intitula profeta está em contradição com a Bíblia, em 66 livros, e com a fé cristã. Mais um apêndice. Qualquer um que hoje ouse declarar um assim diz o Senhor ou assim diz o Espírito Santo é um charlatão, um mentiroso e um blasfemador contra Deus, sendo inimigo declarado das Escrituras. Porque se Deus falar nas Escrituras, o seu assim diz o Senhor e assim diz o Espírito Santo é inútil. Por quê? Porque a Escritura é suficiente para isso. Para ser voz de Deus, para ser Deus falando. Mais um apêndice. São falsas todas as encenações dramáticas, pinturas, isso aqui é muito neopentecostal, né? Pinturas, danças, atos municipais, como eu falei que eu fiz lá em Armação dos Búzios, né? Estaduais, o Rio de Janeiro é de Jesus Cristo, Estado do Rio de Janeiro. Ou nacionais, o Brasil, aí vai para Brasília, chora, aí faz uma comoção nacional, né? O Brasil é de Jesus. Ou nacionais denominados proféticos, feitos com o intuito de promover uma vontade individual, ou seja, eu vou fazer um ato profético sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha cidade, ou popular, ou seja, uma igreja fazendo isso, prometendo que Deus fará algo em resposta àquele ato dramático, são falsos. Ok? Todo declarar, impetrar, derramar, liberar. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Eu libero uma nova unção. Eu declaro que hoje o Espírito Santo está derramando. Eu impetro sobre a sua vida pela imposição de mãos, o dom. Eu seria um excelente pastor neopentecostal charlatão, né? Eu não sei o quê, ou profetizar sobre essa cidade ou nação. Oh, igual a Ana Paula, né? Oh! Jesus! Deus já viu muita coisa. Deus já viu muita coisa. O Senhor Jesus vai julgar essa gente, meus amigos. É apenas um delírio coletivo ou individual. Eu já vi pessoas individualmente tendo esses delírios aqui. Eu já vi pessoas coletivamente tendo esses delírios aqui. Transferência de unção,
e passa capa, e unge, joga óleo, e nada, pula na piscina, uma loucura. E essas coisas, sem qualquer efeito espiritual real, servindo apenas de entretenimento emocional aos participantes. Isso aqui é muito nítido. Com o passar dos anos, eu até me pergunto se as pessoas não cansam, né, desse entretenimento todo. Porque elas percebem que elas choram, rolam, participam desses atos e é só entretenimento emocional. Elas não melhoram como pessoas, como cristãos, elas não entendem mais de Deus, mais de Jesus, mais da Bíblia, mais da verdade, mais da vida eterna, nada disso. Elas são sempre envolvidas com emoção. E de emoção elas não vão chegar a lugar nenhum. E com o passar dos anos você olha, por exemplo, a época que eu era da Metodista do Brasil, antes da minha conversão, eu olho para membros daquela igreja hoje e eu vejo que eles... Eu tenho vontade de chegar para eles e perguntar assim, vocês não cansam, não? Vocês não cansaram com os anos, não? De participar dessas coisas? Eu me cansaria, sabe? Emocionalmente as pessoas estão até esgotadas. Toda semana tem que ter um mover. E tá lá o líder, o pastor lá, adorando, porque isso enche a igreja de jovem, enche a igreja de dinheiro, enche ele de autoridade. Mas isso cansa, gente. Viver só de emoção. Por isso que tem muito jovem, porque jovem tem muita emoção. Aí a pessoa vai ficando velha e vai vendo que aquilo ali não levou a lugar nenhum. Aí os que são eleitos começam a querer estudos bíblicos, igreja bíblica, que é cansativo. Viver só de emoção, entretenimento. E por fim eu botei esse apêndice aqui, já começa aqui com maldito. E entenda uma coisa, eu falo maldito aqui, não é com minha autoridade, que eu não sou um profeta, eu não sou um apóstolo, então eu não tenho a autoridade de amaldiçoar ninguém, mas essa maldição aqui é da Escritura. Anátema seja todo aquele que traz uma outra doutrina. Maldito é todo aquele que se coloca como ministro de Cristo. Então isso aqui é a maldição real da Escritura. E uma condição de quem se diz profeta, hoje. Maldito seja todo profeta atual, pois, além de usurparem uma autoridade que Deus não lhes concedeu, e de arrogarem para si poderes que jamais receberam, enganam a igreja de Cristo, afastando-a da sua santa palavra. Destrói vidas, casamentos, profissões, economias, carreiras, amizades, futuros, famílias e até igrejas inteiras, por meio de previsões mentirosas e diabólicas, muitas vezes com um único objetivo de autopromoção e enriquecimento através de seus falsos ministérios. Malditos sejam todos eles, diante de Cristo, diante de Deus e diante das Escrituras. Queridos, chegamos ao fim da nossa parte 4, dessa nossa matéria sobre o dom de profecia. E como conclusão cessacionista a respeito do dom de profecia, ao final de todo dom eu boto essa conclusão de tudo que a gente viu, e a gente diz aqui, conclui de uma forma cessacionista o porquê o dom de profecia cessou. Vamos ver. Apresentados os textos, as características do verdadeiro dom de profeta e suas funções, compreendemos pelas Escrituras e deduzimos logicamente e infalivelmente a partir delas que esse dom ministerial atingiu e esgotou o seu propósito no primeiro século, com a fundação da doutrina da Igreja, o cumprimento de todas as promessas referentes a Cristo e a finalização do cânon. Então esses três pilares fazem com que a profecia tenha chegado ao fim. Cessou, portanto,
a possibilidade de continuidade de qualquer profeta legítimo e bíblico em nossos dias, sendo falsa a alegada atualidade profética. Falsa. Os profetas cessaram no primeiro século, cumprindo, em seu tempo de ministério, a vontade do Senhor, sendo inspirados e inerrantes. Desapareceram com a chegada do perfeito, como previu o apóstolo Paulo, sendo este perfeito a conclusão final e suficiente do cânon das Escrituras, encerrado em seus 66 livros. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10. Sendo assim, todos os que se autodenominam profetas, após o primeiro século, são falsos, inflamados e inspirados pelo diabo, inimigos da Igreja e do Senhor Jesus Cristo. Tanto eles como os que os aprovam devem receber, da parte de nós sensacionistas, o mais alto grau de desgosto e reprovação, tanto subjetiva quanto congregacional. Eu não aceito eles. E a minha igreja também não. Não devemos ter comunhão com eles, nem participar de suas previsões malignas. Pelo contrário, devemos repreender e alertar todos os crentes verdadeiros a não darem ouvidos, ainda que por um só instante, às suas mentiras e enganos. Então aqui, irmãos, chegamos ao fim da nossa aula sobre o dom de profecia e eu espero que vocês tenham gostado. Foram 4 partes, 4 longas partes, mas eu acredito que se você chegou aqui até o final e é um eleito de Deus que ama e deseja saber a verdade, você já concluiu, juntamente com todos nós, de uma forma bíblica, coesa e verdadeira, que o dom de profecia cessou. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Contem comigo, Hugo Badini, para o que vocês precisarem, e Deus os abençoe.